Fala, Nação Azul, eu sou Hugo e tá no ar mais um Tá Rolando na Toca. A gente vai falar sobre a possível chegada de Matheus Gonçalves ao Cruzeiro, a entrevista do Pedro Júnior para o Donos da Bola e a gente vai falar também sobre o jogo de amanhã, Cruzeiro e Grêmio, às 8h30 no Mineirão. Então se inscreve aqui no canal, curte o nosso vídeo, compartilha e vamos embora para mais um Tá Rolando na Toca, hein? E para dar início ao nosso vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a entrevista que o Pedro Júnior deu para os Donos da Bola, tá? A parte mais importante, na minha opinião, é quando o Pedro Júnior fala que eles querem um Cruzeiro autossustentável, ou seja, um Cruzeiro que não vai depender, somente de aportes, um Cruzeiro que vai conseguir andar daqui a uns anos com as próprias pernas. O Pedro Júnior falou que entende que isso acontecerá mais ou menos de 6 a 8 anos e também disse que acredita que no final de 2026, dezembro de 2026, a gente já vai conseguir ver uma redução na dívida do Cruzeiro. Sendo assim, a gente vai conseguir perceber isso somente no balanço de 27, tá? Mas esse Cruzeiro autossustentável, ele falou que entende que é um clube que consegue revelar jogadores com mais frequência, que consegue vender melhor seus ativos e que está sempre brigando, tá, nas competições em que disputa, principalmente nas grandes competições, né? Então é bacana ver o Cruzeiro pensando dessa forma, o Cruzeiro que não pensa só no hoje, que pensa também num projeto de médio e longo prazo. Tá? Ele também falou um pouco sobre a saída do Alexandre Matos, falou que o Alexandre Matos não saiu brigado com ninguém, tá? Falou um pouco sobre como foi feito a reestruturação do clube mesmo lá com o Alexandre Matos, que tinha o Leonardo Jardim, né? A parte mais embaixo, né? O Leonardo Jardim, o Pelaipe, o Matos e o Pedro Júnior. Mas aí acabou que o Alexandre Matos recebeu essa proposta e hoje o Cruzeiro também mudou um pouco a forma de trabalhar, tá? Isso quem disse foi o Pedro Júnior. E com isso, né, com essa saída também, o Cruzeiro foi em busca do gerente de scout, né, o Joaquim Pinto, e o Cruzeiro vai buscar trabalhar jogadores mais ou menos dessa forma. E um jogador que foi encontrado aí pelo scout, que a gente pode ver, foi o Brian Medina, um zagueiro, mas o Pedro Júnior falou que não houve proposta, só houve algumas consultas. A gente teve também o rapaz lá, esqueci o nome do cara, o Gabri Gonzalez, lembrei, o Gabri Gonzalez também foi que apareceu no scout. O Cruzeiro fez realmente uma proposta de 8 milhões de euros, mas foi recusada, tá? Então a gente pode ver que o Cruzeiro está trabalhando hoje para buscar jogadores mais jovens, jogadores que tenham também potencial de venda, que é o caso desses dois jogadores. E ele também falou sobre o Valentim Gomes. O Valentim Gomes, pelo menos por esse ano, pelo menos por agora, acabou, gente. Valentim Gomes não vem pro Cruzeiro, isso já está decidido. O Pedro Júnior falou que a última consulta, a última proposta foi um empréstimo com opção de compra que já foi rejeitada pelo Vélez, então essa história acabou, tá? Mas, né, falando sobre contratações, a gente vai falar desse camaradinho aqui que tá quase fechado com o Cruzeiro, mas aí tá um imbróglio aí que a gente não sabe, né? Agora que eu consultei, houve um boato que a negociação tinha melado, tá? Que o Flamengo tinha se dado um passo atrás na negociação, tá? Há notícias aí, informações do Vene Casagrande falando que os empresários e o Cruzeiro estão, tá? Segundo os empresários do atleta, o Cruzeiro e os empresários já estão trocando documentos e que o Flamengo não voltou atrás, tá? Ainda, se tudo continuar da forma que foi negociado no início, tá, que já estava acordado entre Cruzeiro e Flamengo, que é um valor aí de aproximadamente 3 milhões de euros por 50% do passe do atleta, que é aproximadamente 22 milhões e poucos de reais, tá? E essa negociação vai para frente, a não ser que o Flamengo queira mudar, tá, algumas coisas nesse contrato, né? E aí pode ser que realmente a negociação mele. Mas quem que é, né, Matheus Gonçalves? Matheus Gonçalves, ele tem 19 anos, tá? Ele é canhoto, tem 1,75 m e ele começou, né, o primeiro ano que ele jogou no profissional foi em 2022, é um jogador da base do Flamengo, ele pode jogar como meia, mas também pode jogar como ponta, é um jogador que tem uma boa velocidade, tem boas habilidades, é um jogador muito interessante e um jogador que existiu, tá, uma expectativa muito grande, tanto da torcida do Flamengo quanto do próprio Flamengo sobre esse jogador, tá, que ele poderia ser aí uma das próximas grandes vendas do Flamengo, mas por enquanto não aconteceu e ele está saindo para o Cruzeiro aí por 3,5 milhões de euros, né? E segundo o SofaScore, tá, o valor do jogador hoje está em média aí 4,6 milhões de euros.
Isso mesmo, 4,6 milhões de euros. E o que eu acho, né, sobre essa contratação? Na minha opinião, é uma boa para o Cruzeiro, é um jogador jovem, que tem muito talento, tem algumas coisas sim a ser trabalhado, tá? O Leonardo Jardim falou, já é uma coisa bacana também, que o Leonardo Jardim gosta muito do jogador e tem muito interesse, tá? Muita vontade de ter esse jogador no Cruzeiro. Então ele entende, provavelmente já deve ter feito a leitura e o que deve ser feito para a melhora desse jogador, porque ele tem muito talento, tá? Não é eu que estou dizendo, se vocês forem buscar aí, tá, a torcida do Flamengo tá revoltada com a venda, eles estão achando pouco esse valor de 3,5 milhões de euros. Então é um jogador que a gente pode ter aí bons frutos no futuro, tá? Mas igual eu falei, tem algumas coisas ainda que precisam ser trabalhadas, e também eu acho que não é um jogador que vai ser de imediato, tá? Eu não acho que vai ser um jogador que vai chegar no Cruzeiro. O projeto, a informação é que o Cruzeiro quer fechar ainda esse final de semana, para na próxima semana ele já tá aqui em Minas, para poder já estar integrando o elenco, para poder já disputar as próximas partidas. Então, mas eu não acho que é um jogador que vai chegar, vai ser titular, vai ser um jogador que vai chegar, vai buscar o espaço dele, vai ajudar o Cruzeiro, principalmente nesse primeiro ano, para depois, tá, já em 2026, a gente ter um jogador mais pronto para realmente, às vezes, poder brigar mais pela posição de titular e ajudar o Cruzeiro de forma mais efetiva dentro de campo. Eu acho que esse ano vai ser um ano de adaptação, de aparar algumas arestas, tá, que o Leonardo Jardim entenda, né, que esse jogador possui. Então, eu acho que é uma boa para o Cruzeiro. Para agora, de curto prazo, eu acho que não vai surtir tanto efeito, mas de médio e longo prazo, eu acredito que é um jogador que vai ajudar o Cruzeiro dentro de campo e fora dele, que provavelmente o Cruzeiro vai conseguir fazer uma boa venda. E hoje o Cruzeiro também está aí, a gente está falando das negociações, né? A gente falou do Gabriel Martins lá, da entrevista do Pedro Júnior, do Brian Medina. O Cruzeiro está em busca aí também de um zagueiro, só que o Cruzeiro também está dando uma prioridade, tá? O Cruzeiro já está aí buscando os agentes do Matheus Pereira para conseguir essa renovação, tá? Eu entendo que hoje o Matheus Pereira é um jogador essencial no Cruzeiro, tá? O Cruzeiro do Leonardo Jardim, ele tem um estilo um pouco diferente do que era o Cruzeiro de 2024 lá, quando o Seabra estava no Cruzeiro, né, que a gente teve um bom início de campeonato brasileiro, tá, que o Matheus Pereira era um destaque do Cruzeiro e era praticamente o único jogador que a gente tinha de referência, tá? Mas o Matheus Pereira hoje, em relação ao ano passado, ele não tem tantas participações em gol, tantas participações em assistência, mas é um jogador hoje muito mais de grupo, um jogador que se entrega muito, um jogador que volta muito para buscar a bola, um jogador que está ajudando muito os seus companheiros dentro de campo, tá? E esse estilo de jogo que o Cruzeiro tem hoje, essa junção, depende muito do Matheus Pereira, tá? Como eu já disse anteriormente, que a gente tem o Lucas Romero e o Lucas Silva, que eu entendo que são os pilares, a gente também precisa muito do Matheus Pereira para essa bola circular, tá? Às vezes puxar uma marcação, às vezes conseguir encontrar um passe diferente que vai quebrar as linhas, às vezes ele não vai dar a assistência de fato, mas ele vai dar aquela pré-assistência, ele vai mudar a visão do jogo, que vai conseguir fazer aquela abertura ali para os jogadores de frente conseguirem fazer o gol, tá? Então eu entendo que tem que ser sim prioridade no Cruzeiro, como tem sido, tá? O Matheus Pereira comprou uma casa em Belo Horizonte, então pode ser que o Cruzeiro tenha aí uma boa chance de conseguir a renovação do nosso camisa 10, que eu falo para vocês, já falei antes, falei quando ele foi contratado, falei quando ele estava indo embora, quase foi embora. Matheus Pereira, na minha opinião, é um dos principais jogadores do Cruzeiro, e se não é o melhor meia do Brasil, é um dos melhores, e ali é em primeiro, segundo e terceiro, tá? Então eu acho que a gente tem que priorizar sim a renovação de um dos principais jogadores do Cruzeiro e um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, tá? Então é isso aí, vamos aguardar, e eu espero que o nosso MP10, como diria nosso amigo Samuel Venâncio, o MPzudo fica aqui em Belo Horizonte, tá? Quero que você comente aqui a sua opinião sobre a permanência do Matheus Pereira, se você quer, se você não quer, o que você entende, sua opinião sobre o nosso camisa 10. E amanhã, graças a Deus Pai, é dia de Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, tá? Amanhã é volta do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, às 8h30, um horário ruim, tá? A expectativa aí é de 35 mil pessoas no Mineirão, no máximo, tá? Pode ser que seja menos, porque é um horário bem, né, gente, vamos ser sinceros, né? É um horário bem ruim para um jogo em dia de domingo. O Cruzeiro vai pegar o Grêmio que está na zona de rebaixamento, tá? Um Grêmio que não vem tendo bons jogos, tá? A gente tem algumas figuras aí como o Marlon e o Mano Menezes, né? Que o Marlon,
O Grêmio teria que pagar uma multa, até agora a gente não sabe se o Marlon vai jogar, mas eu acredito que não, tá? Pagar aí, acho que se eu não estou enganado, 1,5 milhões de reais, tá? Para o Marlon jogar. A gente tem um histórico aí com o Mano Menezes, que a gente teve alguns títulos com ele, mas é um treinador que adora conversar uma borracha, então, vamos ser sinceros, que aumenta aquela vontade, né, de vencer. Essa rodada a gente tem esse enfrentamento, né, contra esse time que está na zona de rebaixamento. Não é que seja um jogo fácil, tá? Desde que eu me lembre, os jogos contra o Grêmio são jogos difíceis, tá? Para vocês terem ideia, o Cruzeiro leva uma vantagem, mas não assim, nada muito acima do normal, tá? O Cruzeiro, até olhei aqui, o Cruzeiro e o Grêmio se enfrentaram 55 vezes, sendo que o Cruzeiro venceu 23, o Grêmio 18 e foram 14 empates, tá? Não são jogos, o Cruzeiro e o Grêmio não são jogos muito fáceis. O Cruzeiro leva essa pequena vantagem, mas é sempre um jogo muito disputado, tá? Então vamos ver aí como que o Cruzeiro, eu quero ver como que o Cruzeiro vai voltar a jogar, tá? Essa parada acaba que atrapalha um pouco, e a gente tem que agora ver se o Cruzeiro vai voltar naquele nível de concentração que estava antes da parada para o Mundial, se o Cruzeiro vai tá naquele nível de disputa, tá? Os jogos do Cruzeiro que o Cruzeiro venceu foi um nível muito alto de intensidade, de entrega dos jogadores dentro de campo, então a gente precisa disso para a gente continuar vencendo os jogos. Então quero ver se o Cruzeiro vai continuar mantendo essa pegada, tá? Eu acredito que o desejo do Leonardo Jardim é que sim, que é o estilo de jogo que ele conseguiu implementar aqui no Cruzeiro, e vamos ver como que o Cruzeiro vai para esse jogo, que é um jogo difícil, mas é um jogo contra um time que está na parte de baixo da tabela. E a gente ainda tem um confronto de São Paulo, que está aí, né, mais ou menos no meio da tabela, e a gente tem o Flamengo, que vem do Mundial, que vem com alguns problemas internos, tá? O Flamengo tá tendo alguns problemas dentro do clube lá, tá? Tem questão até do Pedro, que se eu não estou enganado nem vai pro jogo. Então tem aí um clima que pode acabar atrapalhando o Flamengo e ajudando o Cruzeiro se a gente fazer a nossa parte aí. Quem sabe a gente não realmente assumir a liderança do campeonato. Então, nossa, quase acabando. Ai. Mas vamos lá. Então a gente pode aí, poder assumir de fato a liderança do campeonato. A gente ainda não sabe da escalação do Cruzeiro, tá? Não tem certeza sobre isso. A gente tem a volta do Christian e muito provavelmente a gente vai ter o William na lateral direita. A expectativa tá que o Cruzeiro vá a campo amanhã contra o Grêmio com Cássio no gol, o William na lateral direita, Vidalba, só enganar aqui, peraí, anotei aqui, Vidalba, Fabrício Bruno, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, o Wanderson numa ponta, o Pereira na outra, né? Pereira sempre joga puxando. A gente tem o Caio Jorge, o nosso artilheiro aí no comando de ataque, tá? Então amanhã é uma partida que o Cruzeiro precisa vencer, tá? Tem algumas coisas aí que podem acontecer. E eu acho que vencendo amanhã a gente volta a ter aquela empolgação. Então amanhã vai ser um jogo tenso, tá? Eu acredito que os jogadores vão estar tensos por ser uma retomada de um trabalho que parou aí um mês, tá? Então a gente precisa vencer para continuar brigando lá em cima e pensando. Eu sei que, por exemplo, o Pedro Júnior mesmo falou em entrevista que o principal objetivo do Cruzeiro é a Libertadores. Eu entendo, até porque tem que ser isso mesmo. Mas eu acho que o Cruzeiro ganhando jogo a jogo, vencendo jogos, principalmente jogos difíceis, o Cruzeiro vai se colocar aí como um dos favoritos ao título. A gente precisa vencer amanhã, a gente precisa que algumas coisas aconteçam, tá? E eu acho que para ser campeão, algumas coisas têm que acontecer dentro do clube. Apesar do Cruzeiro realmente não ser o favorito, tá? A partir do momento que esses jogadores compram essa ideia de que o Cruzeiro tem chance realmente de brigar pelo título, então vencendo esse jogo amanhã, mais uma vitória, é assumir a ponta da tabela, isso muda a cabeça do jogador, tá? Então vamos aí torcer pro Cruzeiro mais uma vez. Amanhã a gente está de volta com o Campeonato Brasileiro e vai ser agora jogo atrás de jogo. E é isso, cara. Aí eu vou deixar aqui meu palpite, que vai ser 3-1 pro Cruzeiro, tá? Não vou falar de quem vai ser os gols. Deixo aí a missão de vocês. Eu quero que vocês comentem aqui também qual que é a expectativa de vocês, o que você pensa desse jogo de amanhã e qual o placar de amanhã de Cruzeiro e Grêmio. Mas é isso aí, galera. Tá chegando ao final aí de mais um Tá Rolando na Toca. Como eu disse, se inscreva aqui no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe, comente aqui. Semana que vem a gente tá aí de novo trazendo novos comentários. Aos poucos, como eu disse, a gente vai se soltando, a gente vai melhorando aí os conteúdos. Eu quero que vocês comentem aqui o que pode ser melhorado, pode dar sua opinião sincera, tá? Só não vale me xingar, mas
A gente vai chegando aí ao final de mais um vídeo. Se inscreva aqui no canal, dá essa moral pra gente, segue a gente lá no Instagram, Cruzeirense Uai, e até a próxima.